Deus é muito bom, queridos. Deus é fiel. Graças a Deus. Amém. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Nesta manhã, nós estamos num mês muito importante, mês de março, neste ano do estabelecimento do governo. Estamos vivendo um mês da santidade, um mês de santificação. Quero dar continuidade neste tema, porém, uma palavra específica para esta manhã de domingo, e o tema é sobre o preço da santificação. Este será o tema desta manhã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem, ou acendesse a sua, ligasse a sua, enfim. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós vamos viver nesta manhã, conhecer um pouquinho sobre este preço da santificação, preço da santidade. Diz assim o versículo 1 Tessalonicenses 5, 23, vou ler na versão ARA. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, nós declaramos que esta manhã, a Tua palavra, ao ser ministrada, ao ser enviada, ela não volte vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela será ministrada e será enviada. Declaramos que ela produz em nós vida e que nós possamos colocar esta palavra em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma outra versão nas Escrituras, um pouquinho mais contemporânea, diz assim que o mesmo Deus de paz os torne santo em tudo ou em todos os aspectos. Nessa que nós lemos inicialmente, que você acompanhou, diz assim que Deus vos santifique em tudo. Nesta outra que eu citei, a NVT, diz que Deus os torne santo em todos os aspectos, o espírito, na alma e no corpo, e sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever isso aos irmãos que estavam vivendo em Tessalônica, ele tinha um propósito de compartilhar isso. Ele queria que aquela igreja fosse uma igreja que vivesse debaixo da santidade, mas não apenas em alguns aspectos, em todos os aspectos. Só que o apóstolo Paulo, ele começa a trazer a esses irmãos aspectos importantes para que o espírito, a alma e o corpo dessa igreja fosse conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus. Eles tinham que pagar um preço. Havia um preço a ser pago. Não é por acaso que a gente vive a santidade. Nós não vivemos santidade por acaso. Existe um preço para a gente viver essa santidade. E o apóstolo Paulo, ele começou a trazer isso, aliás, não só aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos de Roma, aos irmãos de Éfeso, aos outros irmãos de Filipos, ali em Filipenses, tantas outras cartas que o apóstolo Paulo foi escrevendo. E em várias a gente percebe ele dando as orientações para que o povo vivesse, homem de uma só mulher, que os pais respeitassem os filhos, ou seja, ensinando a santidade, não só ao homem, mas à esposa, aos filhos, toda a família, a igreja, estendendo isso à comunidade. E quando nós oramos, às vezes, pedindo para Deus nos santificar, vem uma pergunta: será que nós estamos preparados para compreender o que isso verdadeiramente significa? Senhor, eu quero ser santo, eu quero viver em santidade, mas o que isso significa? Normalmente, nós tomamos esta expressão, santificação, eu digo normalmente, queridos, não estou generalizando, mas às vezes nós tomamos esta santificação ou tornamos ela como algo meio leviano, meio algo assim, sem significado, sem importância. Por isso vem a pergunta: nós estamos preparados para pagar esse preço, esse custo que tem nos tornar santo em tudo? Há um valor que nós precisamos pagar para isso acontecer. O custo será uma
na verdade, profunda restrição de todas as nossas preocupações terrenas. Eu começo por aqui. Esse custo, o custo já começa, o preço já começa quando a gente entende que precisamos pagar, quando nós entendemos que temos que ter uma profunda restrição de todas as coisas, as preocupações desta terra. Nós já nos tornamos santos quando nós já deixamos as preocupações nas mãos do Senhor. Começa por aqui. E a gente percebe que, após isso, um extenso cultivo de todas as nossas preocupações espirituais. Então veja bem, primeiro eu deixo as minhas preocupações terrenas e começo a cultivar preocupações, vamos dizer assim, espirituais. Ou seja, o que eu preciso espiritualmente para me tornar santo? Aqui começa já o entendimento do que é pagar um preço para viver uma vida de santidade. A santificação, ela na verdade significa manter-se intensamente focados no ponto de vista de Deus. O que isso quer dizer? O que isso nos diz, queridos? Isso significa, isso quer dizer assegurar-nos ou abonar, caucionar, afirmar, manter toda a nossa força do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, somente para um propósito. Qual propósito? O propósito de Deus. Essa santificação, esse manter-se intensamente focado no ponto de vista de Deus, é a gente fazer isso, é a gente afirmar, ter a convicção, a certeza, é abonar, é você colocar a sua firma, a sua assinatura, de que você vai usar toda a sua força, do corpo, da alma e do espírito, para viver o propósito de Deus, para viver o propósito do Senhor, aquilo que Deus quer que você e eu vivamos. Nós estamos verdadeiramente preparados para Deus realizar em nós todas as coisas para as quais Ele nos separou. Será que estamos? Eu estou aqui começando, fazendo uma introdução, levando a gente a refletir um pouco através de algumas perguntas, alguns questionamentos. Porque se nós entendemos que verdadeiramente nós estamos preparados para Deus realizar em nós todas as coisas, com certeza, depois disso, Ele ter feito isso em nós, sabe o que Ele vai fazer? Depois dele ter feito a sua obra em nós, nós vamos estar preparados para nos separarmos. Por quê? Santificação, santificar significa separado, separado para o uso exclusivo de Deus. Se nós estamos, eu e você, verdadeiramente preparados para Deus, nós então vamos ter a intencionalidade, nós vamos estar preparados agora para nos separar. Se Deus nos escolheu, eu preciso pagar um preço, tem um custo para eu me separar, para eu me santificar, para que eu viva esse propósito a favor do Pai, da mesma forma como o próprio Senhor Jesus o fez. Jesus, no livro de João, capítulo 17, ele diz assim, que a favor deles, de quem? Dos discípulos, eu me santifico. Jesus disse isso, a favor dos meus discípulos, eu me santifico a mim mesmo. Você vai encontrar isso em João 17, 19, Jesus falando. Então, ele entendia que ele tinha sido por Deus escolhido para realizar um propósito. Agora Jesus diz assim, já que o Pai me escolheu, então eu me santifico a favor dos meus discípulos. Quando nós entendemos que somos escolhidos, nos tornamos filhos para realizar o propósito de Deus, o papel de me santificar, o preço da santificação, sou eu quem decido. Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo a favor dos meus discípulos. E nós vamos entender nesta manhã que à medida da santidade, de que nós nos santificamos, nós geramos filhos espirituais muito mais
mais e mais. Frutos. A santificação, queridos, ela nos faz gerar filhos espirituais. E o motivo, às vezes, de alguns de nós não termos experimentado a santificação é por não termos compreendido o significado da santificação da perspectiva de Deus, da maneira como Deus vê. E por isso, às vezes, nós não compreendemos o que significa a santificação. Nunca pense que não é possível santificar a sua vida, porque é possível eu e você vivermos nesta terra em santidade. Jesus, ele orou para que nós fôssemos santos como ele era santo no Pai. Isso está em João capítulo 17. Ele orou para que eles fossem santos como ele era santo. Se Jesus disse isso, é porque há possibilidade, porque eu posso, eu consigo. A santificação significa tornar-se um com Jesus, para que a natureza que o controlou, essa mesma também nos controle, essa natureza de santidade, essa natureza de pureza. Então, lá vem outra pergunta: estamos realmente preparados para esse custo, para pagar esse preço? Lembre-se, vai nos custar tudo em nós para aquilo que não pertencer a Deus, ou seja, aquilo que não pertence a Deus em você precisa ser arrancado, precisa ser tirado. Pastor, como assim tudo? Olha o que diz as Escrituras, nós lemos: o mesmo Deus de paz vos santifique, mais ou menos. Sim, o mesmo Deus de paz santifique a sua alma. O espírito e o corpo não precisa. É assim? O mesmo Deus de paz vos santifique só o espírito. Não, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vai custar tudo. Tudo o quê? Espírito, alma e corpo. Então nós estamos prontos, queridos, para mergulhar nesse pleno sentido da oração que o apóstolo Paulo fez nesse versículo. Estamos prontos de fato a mergulhar, a dar um mergulho assim, dizer assim: eu não sei a profundidade desse convite, mas eu quero mergulhar tudo, eu quero entrar com tudo, eu quero ser santo em tudo. Nós estamos prontos para mergulhar nesse pleno sentido dessa oração que o apóstolo Paulo estava fazendo. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, espírito, alma e corpo, para que vocês guardem, sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos preparados para dizer assim: Senhor, eu interpretaria, tomaria esse versículo e faria mais ou menos uma oração assim: Senhor, transforma esse pecador salvo pela graça em alguém santo, o quanto for possível. Eu acho que é a mesma coisa assim, na minha concepção. Senhor, transforma esse pecador que foi salvo pela graça em alguém tão santo quanto for possível. Paulo, ele estava dizendo isso aos irmãos de Filipenses, de Tessalônica: transforme, Senhor, esses homens, essas mulheres, essa igreja pecadora, pela graça, em pessoas tão santas, tão santas, tão santas. Jesus, ele disse em João capítulo 17, agora você vai ver um versículo, capítulo praticamente todo, lá do capítulo 1 até o versículo 25, mas existe 2 versículos ali, o 21 ao 23, Jesus estava orando para que pudéssemos ser um como ele, assim como ele era um com o Pai, em tudo, em tudo. Então nós estamos prontos para nos colocarmos à disposição para o agir do Espírito Santo em nossa vida, porque uma vez que eu sou escolhido, minha vida agora tem que estar à disposição do Pai, em tudo, para viver. Sabe por quê, queridos? Porque a santidade é uma das marcas verdadeiras da igreja de Jesus. Santidade é uma das verdadeiras marcas
da igreja de Cristo nessa terra. Todo aquele que é salvo por Jesus Cristo é santo, ou seja, separado do mundo para Deus. Todos. A santificação começa onde? Nós já vimos isso aqui 2 semanas atrás, no novo nascimento. A santificação começa quando nós aceitamos Jesus e estende-se por um processo de sujeição da carne. Eu aceito Jesus, conheço Cristo como meu Senhor e Salvador, começou o processo de santificação, mas ele se estende. Esse processo ele se estende à medida que eu sujeito a minha carne, deixo o Espírito agir e não a carne. Esse processo de santificação continua, isso na carne. E no caso do seu espírito, no espírito se trata de uma santificação progressiva. Também essa santificação é um processo contínuo de separação das impurezas, do qual o Espírito prevalece sobre a carne. O Espírito prevalece sobre as coisas deste mundo, sobre as concupiscências dos olhos, sobre a concupiscência do desejo humano. O Espírito, ele prevalece, ou seja, pela redenção, no momento que aceitamos Jesus, tornamos-nos propriedade exclusiva de Deus e não pertencemos mais a nós mesmos. Deus, ele se torna dono. Lembra da semana passada? Templos do Espírito Santo. Templo. E quando Jesus entra no templo, alguma coisa tem que sair. Lembram? Pessoas que vendiam e compravam têm que sair. Tem que quebrar as mesas. Tem que quebrar as cadeiras. Isso é muito importante, queridos, porque quando nós nos tornamos propriedade de Deus, nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Então, ser separados do mundo e diferente dele para nos consagrar a Deus, não se constitui para nós um peso, mas aí sim começa, queridos, eu diria que é o nosso maior deleite. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque da mesma forma como eu conheço muitos lugares que santificação é sinônimo de regras, santificação é sinônimo de doutrinas impostas por pessoas, santificação é sinônimo de rituais. E vale lembrar aqui que ser separado do mundo e diferente deste mundo, ser separado do mundo e não se parecer com ele, ser separado do mundo e nos consagrarmos a Deus, não pode se constituir para nós um peso. Pelo contrário, deve ser o maior deleite do nosso coração, deve ser um prazer, deve ser uma alegria, porque à medida que eu me santifico, eu vou me parecer mais com o meu Pai, com o meu Deus. À medida que eu me santifico, eu vou me identificar mais com Ele. Então, essa santidade não é a imposição de regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, tornando a vida cristã um fardo. Pagar um preço pela santificação não é um fardo, é um privilégio, é um deleite, é algo sobrenatural, quer dizer, é algo prazeroso. Se nós entendemos isso, nós vamos conseguir sim viver em santidade, porque santificação não é regras, santificação não é estar debaixo de jugo, ao contrário, a santificação é uma ação eficaz do Espírito Santo em nós, transformando-nos de glória em glória, na imagem de Cristo. Isso é santificação. Não é regras, não é peso, não é preconceitos, preceitos, fazendo com que a vida cristã se torne um fardo, um peso. A vida cristã, na verdade, a santificação, na verdade, é uma ação do Espírito Santo dentro de você.
dentro da sua vida. E isso faz com que você e eu possamos crescer dia após dia, de glória em glória, e nos tornar parecido com Ele, a imagem de Jesus. É olhar para o Gabriel e falar: Gabriel, eu não estou vendo mais muito você, aquele que eu vi antigamente, eu estou vendo mais Cristo em você. Quando o Gabriel está aqui, né, e pega o violão e vai para trás, e vai para lá, e vai não sei para onde, eu vejo a glória de Deus no Gabriel. É as pessoas olhar para a gente e não ver regras, não ver preceitos e mais preceitos, mas olhar para a gente e falar assim: uau, ele é santo. Mas ser santo não é sinônimo de tristeza. Tem gente que acha que ser santo tem que ser triste, mostrar santidade. Não, é um prazer, é um deleite, é desfrutar dessa santidade. Aquilo, queridos, que para nós era lucro, né? Aquilo que nós fazíamos no passado, tornou-se pura perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou seja, à medida que eu conheço, me torno a imagem de Cristo, isso que era importante já não é mais. Aquilo que eu fazia de errado já não preciso fazer mais, porque agora eu me tornei um filho. Andar com Deus é uma das maiores aventuras e alegrias que alguém pode ter. Já estou aí, já passei dos 35 anos andando com Deus. Você pensou que era de vida, né? 35 anos andando com Deus é uma das maiores aventuras. Uma das maiores aventuras é andar com o Senhor. E se tornar parecido com Ele, não tem coisa melhor. Dia após dia, a Bíblia diz que sem pagar um custo pela santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Esse versículo está em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas se você for ver este mesmo versículo na versão NVT, uma linguagem mais contemporânea, ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se é um preço, esforcem-se é um custo. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. Procurar ter uma vida santa é um custo, é um preço que nós precisamos pagar, mas isso não tira de nós a alegria. Isso só faz com que eu veja o Senhor, porque se eu não viver em santidade, queridos, a Bíblia diz que eu não vou vê-lo. Eu não vou vê-lo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Diz também que a santificação é a vontade de Deus para nós. Deus é santo e seus filhos, queridos, nós somos coparticipantes da natureza divina. Deus divide a sua santidade conosco para nós nos tornarmos santos com Ele. Olha que coisa linda. Deus divide a santidade dele comigo e com você. É como que se ele dissesse, é como que se ele, como eu diria assim, é como que se Deus se desmanchasse, ele chegasse perto de você e dissesse: filho, faz parte de mim, e eu quero que você faça parte, e eu quero fazer parte de você. É como que se Deus deixasse ser conectado com Ele, como que se nós nos misturássemos com a santidade dEle e absorvêssemos essa santidade sobre a nossa vida, da forma como Ele é. Ele quer que eu e você seja. Isso é um privilégio, irmãos, isso é um presente. Não há comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Não tem como viver uma vida com Deus e uma vida pecando. É impossível. A vida no pecado, a Bíblia diz que nos afasta de Deus, ou a comunhão com Deus nos afasta do pecado. Ou é um ou é o outro. Ou eu vivo pecando separado de Deus, ou eu vivo com Deus separado do pecado.
Não existe como a gente associar isso. E eu tenho percebido, queridos, que o pecado, ele tem anestesiado muitas pessoas. Por quê? Porque o pecado anestesia os nossos sentidos. O pecado anestesia os meus olhos, meus ouvidos, meu paladar, meu cheiro, meu tato. O pecado, ele anestesia os nossos sentidos, deixando-nos cegos, surdos espiritualmente. O diabo tem feito isso ultimamente. Ele tem usado o pecado para anestesiar o sentido desta geração. As pessoas não conseguem mais ver com os olhos de Deus, não conseguem amar com o amor de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele tem anestesiado o sentido das pessoas, chegando a deixar essas pessoas cegas, surdas espiritualmente. Não se compadecem, não se importam, não se preocupam. Por isso, queridos, nós como filhos de Deus, nós temos que ir contra essa correnteza, ir contra tudo isso. Nós temos que mostrar a diferença, e a santidade fará com que você não viva anestesiado. A santidade, ela livra você dessa anestesia dos sentidos. A santidade, ela deixa você com os olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto para amar as pessoas. A santidade faz com que você se importe, tenha compaixão pela vida das pessoas, porque a santidade nos livra do pecado. E se nós não estamos no pecado, estamos em Deus. Se estamos em Deus, nós vamos amar as pessoas que estão do nosso lado. Nós fomos salvos do pecado e não no pecado. Nós fomos salvos do pecado e não no pecado. Deus nos livrou do pecado, não preciso mais viver nele. Aquele que tem prazer no pecado ainda não conhece a Deus. Por quê, queridos? Porque Deus é a fonte de vida, e na presença de Deus há plenitude de alegria. Se eu conheço a Deus, eu vou ser alegre. Eu vou ser uma pessoa que vou exteriorizar, expressar o gozo do Senhor. Santidade, queridos, não é uma indução de regras religiosas. E muitas vezes nós vemos isso, que para ser santo tem que induzir um monte de regras para ser santo. Mas essas regras religiosas às vezes são impostas como um fardo sobre as pessoas. E eu vou dizer algo, queridos: piedade não é algo exterior. Como nós vimos muitas vezes, os fariseus eram totalmente piedosos exteriormente, mas interiormente era um sepulcro caiado. A Bíblia fala isso, Jesus fala isso. Os fariseus, desculpa o que eu vou dizer, mas é o que eu entendo. Os fariseus arrotavam uma santidade externa, mas estavam cheios de impureza. Os fariseus arrotavam regras. Os fariseus arrotavam essa santidade externa, mas o interno deles, queridos, eram pessoas cheias de impurezas. Jesus os comparou como um sepulcro caiado, um sepulcro vazio, um sepulcro sujo, um sepulcro que não tem absolutamente nada para oferecer. Eles eram observadores da lei aos olhos dos homens. Escute isso, eles eram observadores da lei aos olhos dos homens, mas eles eram transgressores desta mesma lei aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, tudo certinho, tudo santo, tudo puro. Isso é perigoso, mas aos olhos de Deus, transgressores dessa lei. Gente, é melhor você ser transgressor aos olhos dos homens e ser uma pessoa observador aos olhos de Deus. É melhor alguém olhar para você e falar assim: ah, cara, aquele cara ali tá maluco, tá pirado, tá não sei o que e tal. Nos seus olhos ele está vivendo um negócio doido, está
pulando, está fazendo não sei o quê, tá? Como assim? Aquele cara é de Deus, vem nos cultos, né, de short, vem nos cultos de quarta-feira de bermuda, vem não sei o quê, que é isso? Esse cara não é santo não, e não sei o quê e tal. E aí, aos olhos dos homens, né, Gabs? Vem aqui ministrar o Senhor, chega aqui de short. Quarta-feira, queridos, nós estávamos aqui, foi um culto fantástico, sobrenatural, tremendo. Chego aqui, começava às 8, cheguei umas 6h30, tinha que preparar umas coisas, um vídeo, uma ministração para colocar aqui, né, sobre aflições e tal, e começo a mexer ali, não dá, daqui a pouco eu ligo para o Gabi, é o seguinte, assim, tal. Ele diz: pastor, estou aqui na academia. Pode compartilhar, Gabi? Já falei, né? Estou na academia, pastor. Irmãos, faltava uns 20 minutos para começar o culto. Ele disse: daqui a pouco eu estou aí. Eu disse: a academia deve ser aqui do lado, porque não é possível. Irmãos, a hora que eu olhei para a porta, ele já estava entrando. Mas entrou de camiseta. Aí eu vi ele descendo do carro, passando um perfume, né? Pensa que eu não vi, né? Até isso. Aí ele chega aqui de bermudão e tudo e tal, e vai ministrar o Senhor. Quem estava aqui viu a glória descendo, Deus se movendo. Aos olhos dos homens, transgressor, de bermuda, não sei o quê, mas aos olhos de Deus, fala Deus, fala Deus. Ele está de bermuda ali, para ele é bom, né? Fala Deus. Queridos, nós devemos tomar cuidado sobre o perigo de uma vida espiritual bonita aos olhos dos homens e adoecida aos olhos de Deus. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com essa vida, esse perigo de uma vida super legal, super bonita aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus está doente. Aos olhos de Deus está, aos olhos das pessoas, sempre alinhado, supostamente, acha que está. E nós estamos vivendo uma geração assim, queridos. O preço da santidade nos leva a entender isso, que nós não precisamos de regra para ser santos. Nós precisamos viver em Deus, é Deus quem nos santifica. Se eu estou nele, ele vai me santificar. A verdadeira santidade precede de um relacionamento íntimo com Deus. Íntimo com Deus. Estou aqui usando muito, nem sei porque a experiência do Gabi, peguei o seu hoje, viu, Gabi? Vai conhecer a vida dele. Está nos montes direto buscando o Senhor. Está nos montes. Monte. Lá posta ele não está no monte, está no monte, está no monte, está buscando o Senhor, vivendo uma vida diante de Deus, pagando um preço, queridos, porque essa santidade, para que ela venha, o que precede essa santidade é uma vida de comunhão com o Pai, uma vida de intimidade com o Pai, porque não nos santificamos, somos santificados. Jesus é a nossa santificação. Consegue entender isso? Paulo diz isso em 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30 está escrito: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, olha, nos tornou. Vocês são dele, parte dele, e ele nos tornou sabedoria, justiça e santificação e redenção. Jesus nos torna sábio, Jesus nos torna justiça, nos torna santificados e Jesus nos torna redimidos. Nele, se estamos nele, não somos nós que nos santificamos, somos santificados. Que coisa tremenda. Então, isso acontece através de uma intimidade, relacionamento com o Senhor, intimidade com o Pai.
A santificação não apenas marca a nossa comunhão com Deus, mas também, queridos, é uma condição fundamental para a operação de Deus em nós e através de nós. Nesta semana, quem estava nas células e pôde ser ministrado nas nossas células, deve ter ouvido sobre um grande líder, um homem de Deus que eu reconheço nas Escrituras, que disse para o povo de Deus atravessar o rio Jordão. Ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos. A gente percebe aqui, queridos, que a santificação, ela não apenas marca a nossa comunhão com Deus, mas também ela é uma condição fundamental, importante, para que Deus opere maravilhas em nós e através de nós. Por isso que ele disse, esse líder, ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vocês que estavam na célula com certeza ouviram alguém falando, o líder, o Timóteo, falando sobre isso, que o povo de Israel, eles estavam ali na fronteira para atravessar e entrar, receber a terra prometida. Aquelas dificuldades do deserto, as lutas, os problemas, os impasses, as contrariedades, os apertos que eles passaram, as necessidades, as provas, as atribulações e também as tribulações, quantos apuros, quantas privações, quantas crises, queridos. Tudo isso ali no pé do Jordão havia ficado para trás. Eles estavam na fronteira. Eu vou entrar na terra prometida. Era a hora de cruzar o Jordão, de tomar posse daquela terra. Mas, vírgula, diga comigo, mas, vírgula, quem é professor, quem entende e sabe o significado de um mas e uma vírgula. O mais e uma vírgula pode mudar tudo daqui para frente, não é, professor? Tudo. Um mas e uma vírgula. A Bíblia diz que eles estavam prontinhos para cruzar, tinham deixado todas essas coisas para trás, estava vendo a terra prometida, é só dar um pulinho ali, passar o Jordão, a gente chega lá. Mas havia uma condição para ele chegar lá. Qual era? Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Às vezes, queridos, nós queremos que Deus opere maravilhas, mas nós não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para pagar o preço. A gente quer que Deus opere maravilhas, mas nós não estamos preparados para essas maravilhas. Então o que eu devo fazer? Hoje é dia de santificação. Agora. Santificação é agora, maravilhas vêm depois. Santificai-vos, porque amanhã, santifique-se hoje, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida a partir disso, queridos. Antes de alcançar uma grande conquista, antes da terra prometida por Deus, Josué convidou o povo a se purificar de tudo que não fosse de Deus. Nós não podemos deixar para depois o que devemos fazer hoje, e a santificação é o que falta, queridos, para que milagres talvez aconteçam na sua vida. Josué, ele acreditava no outro dia que eles receberiam uma grande vitória, por isso ele buscou santificação antes. Ele sabia que o milagre ia vir, mas ele precisava se santificar primeiro, porque sem santificação não acontece milagres. Sem santificação a célula não prospera. Sem santificação a igreja não prospera. Nós não prosperamos, a família não prospera, os filhos não prosperam, os estudos não prosperam, o trabalho não prospera. Sem santificação nada prospera. Tudo fica difícil, queridos, quando nós estamos distantes de Deus, porque quanto mais longe dele, mais difícil será de receber o que Ele tem para nós. No entanto, quanto mais perto ficamos do Senhor, mais nos tornamos parecidos com Ele.
Deus é santo e busca homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças santas para a realização da sua obra, porque onde prevalece o pecado, o braço de Deus é encolhido. Onde prevalece o pecado, Deus não consegue se movimentar, Deus não age. O pecado faz separação entre ele e o homem que peca. Então, queridos, depois dessa grande conquista do Jordão, por causa da santificação deles, que bênção, eles haviam se santificado, Deus deu a vitória, eles passaram o rio Jordão, entraram, conquistaram uma cidade chamada Jericó, fizeram, o milagre aconteceu, Deus se moveu porque eles se santificaram. Porém, depois disso, a Bíblia diz que Israel caiu diante de uma cidadezinha chamada Ai. Sabe por quê? Porque havia pecado no meio do arraial. Quando eles se santificaram, eles conquistaram. Quando o pecado entrou, eles perderam. Não avançaram, não entraram, não avançaram. Jericó era enorme comparado a Ai, mas por causa da santidade, eles venceram uma grande conquista e perderam diante de uma pequena pedrinha. Não são as montanhas que nos derrubam, são as pedrinhas. São as pedrinhas. Quando o povo de Deus, queridos, amarga derrotas, quando as pessoas choram pelas suas faltas de conquistas, porque não avançaram, não é por causa da força do inimigo, mas é por causa do seu próprio pecado. Era assim que acontecia com Israel, quando o povo amargava, chorava suas derrotas, não é porque Deus, ele não fazia, ou porque o inimigo tinha força, mas era porque o próprio povo havia pecado. O pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. Usei aqui uma hipérbole enorme, maligníssimo aos olhos de Deus. O nosso trabalho, queridos, será em vão. O nosso trabalho, o meu trabalho, nossas células, tudo que nós fizermos será em vão, se nós realizarmos isso sem vida santa, sem vida de santidade, porque Deus não se agrada do trabalho sem vida, da realização sem santidade. Deus não se importa em você fazer, mas fazer sem uma vida santa. Eu vejo que às vezes muitos estão fazendo, faz. Sinto muito em dizer que Deus não se agrada do trabalho sem vida santa. Deus não se agrada do trabalho, da realização de fazer coisas sem santidade. Sabe por quê, queridos? Porque isso é muito importante como igreja nesta manhã. A força de uma igreja não está na beleza do seu templo. Preste atenção. Quem conheceu essa igreja há um tempo atrás, muito tempo atrás, vai se recordar que é um outro lugar aqui. Não é mais o mesmo lugar, mudou tudo, sim ou não? Alguém que aqui já viveu e tal, esse é um lugar diferente, é um lugar novo, graças a Deus, porque a gente percebe que quando há mudanças espirituais, também há mudanças num contexto externo, quando há transformação, quando a gente viu Deus fazendo isso aqui, Deus foi levando a gente a mudar tudo, no espírito, na alma, no físico, tudo isso, glória a Deus por isso. Só que entenda, a força de uma igreja não está na beleza do seu templo. A força de uma igreja não está na quantidade dos seus membros. A força de uma igreja não está nem mesmo na influência que esta igreja exerce na sociedade. Sabe aonde está a força de uma igreja? Na excelência da sua vida de santidade. A força de uma igreja não está no externo, está numa vida de santidade. É aqui, queridos, que nós mostramos que somos uma família de aliança, na vida de santidade. É neste momento que nós mostramos quem nós de fato somos, uma vida de pureza. Não é na beleza,
É gostoso chegar aqui, sentar num lugar gostoso, ver um ambiente gostoso, um clima gostoso, né? Ar-condicionado, luzes que nos aconchega. Parece que a gente chega assim e fala: uau, que delícia, estou na minha casa, né? No meu sofá. É muito bom tudo isso, mas a força nossa não está nisso. A força nossa não está nessas belezas, queridos. A força nossa não está numa multidão de pessoas. A nossa força não está na influência que essas pessoas, que nós às vezes agimos em meio à sociedade. A nossa influência está, pastor Miquel, numa vida de santidade. Uma vida de santidade que essa igreja leva. Quando nós levamos uma vida de santidade, a força. Pastor, como assim? Olha só, a igreja de Esmirna, lá no livro de Apocalipse, fala sobre as 7 igrejas. A igreja de Esmirna, ela era pobre aos olhos dos homens, mas ela era rica diante de Deus. Ao contrário, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que, porém, mesmo sendo rica e abastarda diante dos homens, essa igreja, ela era miserável diante dos olhos daquele que tudo vê, daquele que tudo sonda. Dá uma estudada nessas 2 igrejas, Esmirna e Laodiceia. Uma era pobre, marré, não tinha nada, difícil, luta aos olhos dos homens, mas na hora que Deus fala sobre a igreja de Esmirna, uau, que bênção. Ao contrário disso, Laodiceia era uma igreja riquíssima, abastarda, tinha tudo diante das pessoas, poderosa, influente. No entanto, aos olhos daquele que tudo sonda, era uma igreja miserável. Vai ver por quê. A diferença entre essas 2 igrejas, o que uma fazia e o que a outra fazia, como era o povo de um e o povo da outra, qual era a diferença que eles levavam. Um crente, querido, santo, um crente santo, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Isso é uma frase, não é minha, é uma frase de um escritor há muitos anos que já partiu para o Senhor. Um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Você é uma arma poderosa quando você se santifica. Ninguém resiste, o diabo não resiste, nada resiste. Comecei fazendo perguntas para refletir e vou terminar fazendo isso. Você tem sido esse tipo de crente? Esse tipo de pessoa, queridos, que é uma arma poderosa nas mãos de Deus? Ou você tem se acomodado a um religiosismo frio e sem vitalidade espiritual? Que tipo de pessoas, que tipo de crente nós estamos sendo? Temos pago um preço pela santificação. Sou esse tipo de pessoa, queridos, que aos olhos dos homens eu sou o cara e aos olhos de Deus eu não sou ninguém? Ou eu sou essa pessoa que aos olhos dos homens eu não sou ninguém, mas aos olhos de Deus eu tudo posso naquele que me fortalece? Que tipo de pessoas? Você está satisfeito? Esses dias eu estava pensando nisso, eu lembrei, não sei porquê, de novo, vou citar aqui o Gabriel, eu lembrei dele. É hoje, sobe aqui, Gabriel, já que eu estou falando, vamos ministrar o Senhor, verdade, os irmãos, vamos ministrar o Senhor. Isso não estava na programação, mas vai entrar. O Espírito Santo é lindo. O que veio quando eu estava falando que eu lembrei dele? Você está satisfeito com gotas, enquanto Deus tem para você rios de águas vivas? Nós estamos satisfeitos com gotas, enquanto Deus tem coisas poderosas? Sobe aí, Pedro, sobe aí, vamos lá, ministério. Queria que você se colocasse de pé. Já terminei minha ministração.
Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso nesta manhã. O preço dessa santidade. E se nós estamos felizes, contentes, com gotas, hoje nós vamos beber do rio. Nós vamos sair daqui cheios, queridos. Cheios, cheios. Nome de Jesus, cheios. Queria que você preparasse o seu coração diante dessa ministração e colocasse diante do Senhor esses questionamentos, essas perguntas iniciais de reflexão que eu fiz e essas finais, e perguntasse ao Senhor: Pai, eu estou sendo santo diante dos homens ou diante de Deus? Estou sendo como aqueles fariseus que arrotavam santidade, uma vida exterior, mas diante de Deus era um sepulcro caiado. Eu estou sendo, Senhor, santo, como uma igreja que parecia pobre aos olhos dos homens, mas diante do Senhor ela era riquíssima, a igreja de Esmirna. Ou eu estou sendo uma Laodiceia, que apresenta santidade, que apresenta diante das pessoas algo muito de muita abastança, de muitas coisas, de excelência, mas aos olhos do Senhor eu não sou. Que manhã extraordinária para a gente refletir sobre isso. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nesta manhã. Espírito Santo de Deus, ministra mais um pouco ainda sobre as nossas vidas hoje. Nós queremos ser alcançados, Pai, por Ti. Queremos, meu Deus, não gotas, mas rios de águas vivas no nosso espírito nessa manhã. Queremos viver e entender, Senhor, esse princípio da santidade. Cristo me santifica, porque Cristo está em mim e eu estou nele. Por isso eu posso viver em santidade diante de um mundo corrupto, diante de um mundo totalmente impuro. Eu posso viver a pureza na minha vida, na minha casa, na minha família. Querido Espírito Santo de Deus, ainda queremos mais do Senhor nesta manhã. Toca-nos, ministra-nos, visita-nos. Visita-nos com este rio, Senhor, de águas vivas. Visita-nos, Senhor, com este rio de santidade, com este rio de santificação. Toma nossas vidas e traz, Senhor, esse entendimento que há um preço, sim, que nós temos que pagar pela vida de santidade. Esforcem-se diante do Senhor para viver uma vida de santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Deus, que haja essa compreensão, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e os guardem irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.